Bom, falar um pouquinho agora aqui dos corpos astrais, né? Por essa ilustração introdutória, acredito que fique um pouco mais simples da gente entender quais são. A gente tem o formato humanoide, né? Mais denso, nesses que começam à esquerda, e ele vai ficando mais, como nós já vimos, arupa, sem forma. Então, em princípio, esse primeiro corpo aqui à esquerda é o corpo físico que a gente conhece. Ao lado a gente tem o corpo etérico, também chamado como duplo etérico, depois o corpo astral e depois o corpo mental. Lembrando que todos esses corpos do ser humano, no caso, que é o que a gente está vendo, mas para os animais, vegetais e mesmo minerais, não nessa estrutura, eles estão interpenetrados por diversas dimensões, né? Por a exemplo desse corte como está sendo feito aqui. Então, todos esses corpos nós já os possuímos em respectivas dimensões. Então, só para uma questão de estudo, eles foram simplificados desse modo aqui que a gente está vendo. Então, o físico e o etérico, eles estão nessa nossa dimensão. O etérico, inclusive, com aqueles óculos Kirlian, a gente consegue ver, né? Ele normalmente tem alguns milímetros para fora do corpo físico. E exatamente quando existe o deslocamento desse corpo etérico em relação ao físico, é que acontece aquilo que nós chamamos como desdobramento do corpo. Então esses dois corpos aqui eles estão na terceira dimensão. Na quarta dimensão é onde fica também o corpo astral, né? Então é o mesmo nome que se dá. Corpo físico na terceira dimensão, na dimensão física. Quarto corpo, o corpo astral que está na quarta dimensão é o que fica no plano astral. Quinta dimensão, nós temos o plano mental, onde fica o corpo mental. E assim por diante. Búdico, seja o corpo ou o plano, na sexta dimensão, e átmico na sétima. Por uma questão de estudo, que a gente vai verificar a importância do porquê, né, o porquê disso, a gente quebra os corpos, o corpo que está na quinta dimensão, em corpo mental superior e mental inferior. Esse mental superior a gente chama também de causal. Então, agora aqui fazendo, como a gente sabe que o nome do plano equivale ao nome do corpo, a gente colocou eles relacionados aqui do lado. Então, como nós já vimos, há dois planos logóicos, né? Ou seja, em relação à formação, aquilo que a gente já comentou a respeito do logos, que são nona dimensão e oitava dimensão. Nona dimensão, plano AD, que justamente tem essa raiz aqui que liga ao triângulo. O triângulo esse que nós já vimos ser a mônada. Sempre que a gente vir o triângulo, a gente está se referindo à mônada. Mônada está sempre no plano Anupadaka. Então esses dois primeiros, eles são os planos logóicos. Eles não são os planos os quais os corpos nossos, né, corpos de seres humanos, eles estão interpenetrados. Então a gente tem corpo desde o átmico até o físico. Anupadaka e Adi são logóicos. Aí a gente lembra que cada um desses planos ele possui 7 subplanos, e depois aqueles 7 subplanos eles são divididos também em outros 7 subníveis, até a gente chegar no 7, a quarta potência. Né? Então essa escala de cinzas, que se eu não me engano lá dá 2401, seriam o total de camadas que a gente tem. Lembrando, então, esses pontinhos vermelhos aqui, só para facilitar, são os átomos permanentes, né, que cada um desses corpos possui.
como a gente fragmentou o mental superior e inferior em dois, apenas por uma questão de estudo, esta bolinha que nós vemos na mesma linha do mental inferior, portanto, ela não é um átomo permanente. Ela é molecular. Nós sabemos que a primeira subdivisão ela é atômica, as 6 demais elas são moleculares. Então todas essas bolinhas que a gente está vendo aqui, exceto o mental inferior, são átomos permanentes, do átomo inferior é molecular, né, que seria a primeira camada do mental inferior ou quarto subplano do mental. Os 3 primeiros estão no mental superior, os 4 últimos, para preencher os 7, os quais pertencem ao plano mental, pertencem ao mental inferior. Seguindo, então, aquele raciocínio que nós tínhamos em relação à tríade fundamental, a qual a mônada é constituída, que são vontade, sabedoria e atividade, nós sabemos que lembrando que essa vontade, a sabedoria e a atividade, elas não têm qualquer tipo de relação, né? Recapitulando isso, com aquela acepção das palavras que a gente conhece de uso comum. A vontade do ser humano por alguma coisa, sabedoria intelectual ou atividades braçais, atividades quaisquer que sejam. É por isso que, inclusive, depois a gente vai verificar que essas 3 palavrinhas a gente usa uma diferenciação para elas, que é colocar a primeira inicial maiúscula. Porque essa vontade, recapitulação resumida, rápida, foi aquela primeira vontade quando houve o sopro divino, a quebra daquele estado inercial. A vontade daquele primeiro prenúncio, daquele bater de asas sobre o oceano, em que nada existia e passou a existir uma diferenciação. Depois a sabedoria. O filho em relação àquele pai anterior, sabedoria essa que nós poderíamos traduzir em relação ao conhecimento crístico, digamos assim, como sendo realmente os anjos, os cristos, os devas, né, que vão atuar sobre um substrato. Substrato esse que é a atividade que são os planos propriamente ditos. Então isso aqui é uma recapitulação básica que a gente viu no momento anterior. Então, esses 3 pontos da mônada, eles serão enfatizados, eles serão melhor trabalhados exatamente nesses respectivos planos. A vontade no plano átmico, a sabedoria no búdico e a atividade especificamente nessa parte daquilo que a gente chama como corpo causal, que seria o mental superior. Então, seriam graus de experiência, a gente vai ver no momento à frente, mais oportuno, que essa triangularização, né, da atividade, vontade e sabedoria nesses respectivos planos é que constituirão aquilo que a gente chama como ego, com letra maiúscula, sem qualquer acepção do ego em relação ao conhecimento psicanalítico, coisa do tipo. Ego esse que também é chamado por Jivatma. Então, esses três átomos permanentes, eles vão constituir esse ego, que vão servir como referência, como parâmetros de uma escala evolutiva a qual a gente está para chegar em um determinado momento. Momento esse que será de acordo com aqueles manvantaras e pralayas, né? Quando a gente tiver uma ascensão espiritual, uma ascensão aí na nossa vida. Então, esses 3 pontinhos, né, do Jivatma, do ego, eles formam esse triângulo. A gente tem um triângulo inferior e um triângulo superior. O triângulo superior é composto, então, por esses 3 pontinhos, nesses respectivos planos. E depois a gente vai ter um triângulo inferior, que é exatamente aquilo que vai ter lá no mental inferior,
no astral e no corpo físico, né? Esse triângulo superior ele é ligado por um fio, né? Que é esse fio que a gente chama como sutratma. Depois a gente vai ver em mais detalhes o que seria. Em princípio, agora, esse sutratma é apenas o fio condutor desse triângulo primordial, esse triângulo superior com o triângulo inferior. Então, hoje nós estamos com as nossas virtudes, os nossos vícios, muito mais ligados a esse triângulo inferior, que é composto por esses planos aqui de baixo. O sutratma é uma ligação com relação a esses valores aí mais sublimes, né, que a gente está para alcançar. Aí, dentro desse cenário, o que a gente vai começar a traçar? Essa questão dessa formação dessas almas grupais. O que é uma alma grupal? Quando a gente fala em alma grupal, nessa nossa escala involutiva, que por sua vez é a evolução, né, que ela veio lá da mônada, como a gente viu, e está tendo uma descida até chegar no reino mineral. O reino mineral ele é formado por uma alma grupal. O reino vegetal também por uma alma grupal e o animal também. Então, diferente de nós, seres humanos, os quais não fazemos mais parte de uma alma grupal, nós dizemos, inclusive pelos estudos teosóficos, que na formação do mineral, todos os minerais, a consciência dos minerais, a alma dos minerais, elas fazem parte de um conjunto qual a gente dá o nome como alma grupal. Então todos os minerais estão dentro de uma alma grupal. Os vegetais idem e os animais idem. Aí quando há a passagem do reino animal para o hominal, não existe, que somos nós, não existe mais esse critério da alma grupal, porque já houve individuação do ser humano. Então, esse desenho aqui, ele é interessante para a gente fazer a seguinte verificação. Quanto mais denso a penetração do ser em relação a esses planos, mais paredes há para a formação dessas almas grupais. Então nós verificamos que nessa camada aqui, mais baixa de todas, onde tem o plano físico, nós teremos 3 paredes. Aí depois a gente começa a já acender, verifica que tem 2 almas, duas paredes, e depois uma parede única. E é isso que a gente vai tentar explicar um pouquinho agora como é que funciona. Então, esse conceito da alma grupal, os teósofos eles colocam como sendo esse negócio do copo d'água tirado do balde. É como se você tivesse um monte de água dentro do balde, você tira um copo lá. Então você tirou o copo da água do balde e continua a água lá, né? Trazendo um pouco aí para uma ilustração que talvez fique um pouco mais simples de entender isso daí, que é, por exemplo, a alma grupal dos animais. Cães, gatos e animais selvagens, o que for, quando eles morrem, eles retornam, o renascimento deles se dá ao retorno à alma grupal. Diferente de nós, que a gente vai verificar o que acontece com os átomos permanentes, a perda dos corpos da tríade inferior, e voltar para aquele Jivatma, que é aquele triângulo que a gente viu, que tem o fiozinho Sutratma, né? O Sutratma ele é perdido, e esses bons valores que nós arraigamos durante essa nossa encarnação, eles ficam naquele triângulozinho com os respectivos átomos permanentes. Em relação aos animais, vegetais e minerais, não ocorre isso. Eles voltam para a alma grupal. Então o gatinho, o cão, né, companheiro nosso, animal domesticado, se ele morrer, ele retorna à alma grupal. Ele propriamente, como inclusive nós já vimos também, o que diferencia o hominal do animal é que nós já temos uma pontinha lá, justamente do corpo causal, ao passo que os animais não têm, né? Então, caracterizando alma grupal para esses 3 reinos.
mineral, vegetal e animal. Morreu, retorna para essa alma grupal. É como se fosse esse copo d'água tirado do balde, né? Tirou do balde e encarnou. Ah, morreu, joga água de novo para o balde e fica aquele conglomerado que caracteriza o que seria a alma grupal. Então, como nós vimos no reino mineral, que é aquilo que a gente estava comentando, a gente tem os corpos mais densos. Então, essa viagem que ela partiu lá da mônada e chegou no mais denso, que para a teosofia seria o reino mineral, é o que a gente classifica aqui nesse desenho. Então, o que nós temos aqui para interpretar nesse desenho? A gente tem aquela linha, que são aqueles raios que ligam as mônadas. Nós sabemos que há, não diria infinitas, mas muitas mônadas, né? E é exatamente a cada uma dessas mônadas que depois da nossa evolução a gente vai voltar, né? Nós saímos da mônada, nós temos uma centelha divina interna a nós, nós batemos lá no reino mineral, nós já fomos pertencentes ao reino mineral e tivemos as respectivas ascensões. Então, entrando aqui na questão da alma grupal mineral, a gente vê como aquele desenho anterior, que nós temos 3 paredes, né? Esse triângulo, então nós temos um triângulo maior em cima, né, que é a mônada. Um pouquinho abaixo a gente tem um outro triângulo, né, que é justamente aquilo que a gente chamou como Jivatma, o triângulo superior, que é formado pelo corpo causal, pelo búdico e pelo átmico. Então a gente verifica que o mineral eles não tem isso. Então é por isso que o triângulo está fora. E aí o triângulozinho de ponta cabeça dentro dessas 3 paredes, né? Que aí eles possuem. Inclusive a gente verificou que os minerais eles têm aquele corpo dos desejos, aquele corpo do prazer, que é o corpo astral. Já na formação mineral já tem isso, né? Então, basicamente, o que esse desenho ele quer retratar é isso. Aí, vamos considerar essa terceira paredinha aqui. Naqueles ciclos do Manvantara e Pralaya, que constituem a evolução dos seres, né, que existe um momento de exercício, um momento de movimento, melhor dizendo, para depois ter um momento de repouso, nós somos pedra, né? Fomos minerais e a gente vai passar, enfim, quaisquer seres vão passar do mineral ao vegetal. Para que isso aconteça, essa parede que está em vermelho, ela some. Ou seja, ela está ficando menos densa do que ela era. Então agora nós temos 2 paredes. Tendo 2 paredes não é mais mineral, é vegetal. E aí o resto do desenho é a mesma coisa. A mônada lá em cima, nós temos a tríade superior e a tríade inferior. Vegetal, né, já tem algumas características, inclusive ele tinha uma base um pouco mais alargada por aquele gráfico que nós montamos lá dos corpos, e a gente chegou à conclusão de que o corpo dos desejos nos vegetais, eles já têm uma característica mais acentuada em relação aos minerais, né? Enfim, são corpos que eles vão ficando cada vez menos densos, né? A qualidade deles, a acepção das suas vontades e mesmo o raciocínio, eles vão ficando menos densos sempre. Então aqui na alma grupal vegetal nós temos 2 paredes. De novo, acontece a mesma coisa, Pralaya, Manvantara, evolução dos corpos, aí vai existir a perda desta camada, né, desta parede, e aí ele vira animal, né? Até o momento que essa alma grupal ela vai começar a sofrer uma divisão interna dela. Porque as paredes, a intenção, né, a evolução dessas estruturas, a fisiologia sutil dessas estruturas, é sempre o rompimento dessas paredes, sempre elas ficarem o menos densas possíveis. Então, como aqui era a última camada, né, era a última parede, não existe mais uma parede que se quebra. Então, essa parede que aí ficou, ela começa a sofrer um processo de divisão, né? Ela começa
do modo que foi caracterizado aqui. Até que ela realmente se divide. Né? Se dividiu, significa que nós temos almas grupais definidas para determinados grupos de animais. Ao passo que antes, no mineral e no vegetal, era uma alma grupal para todos, em relação a essa diferenciação dos animais, nós já temos também uma diferenciação dentro do reino. E por que se dá essa diferenciação dentro do reino? Nós verificamos que em relação, no gráfico anterior, que os animais, eles já passam a ter corpo mental. Mental inferior. Não é o mental superior que é o causal, que só nós temos. Mas eles já passam a ter um mental inferior. Então, aquela característica dos desejos, do corpo astral, que ficou mais acentuada, e mesmo a formação inicial desse corpo mental, que a gente pode imaginar como a devoção em relação a esses animais que tem o contato com a gente, né? Então essa criação, esse desenvolvimento da devoção que alguns animais possuem, então por exemplo um gato doméstico, um cachorro, esses que vivem com o ser humano, eles têm eles têm um conjunto de valores que são diferentes de animais selvagens, por exemplo, de um leão. É por isso que se dá essa formação de almas grupais independentes. Então o leão, quando ele morrer, se ele não galgou aquela fase evolutiva e ele vai continuar sendo leão, ele volta para o grupo, para uma grupal de leão. Se não, com essa divisão, existe uma alma grupal dentro do reino animal que já está mais evoluída, digamos assim, pré-hominal. Né? Então, nós, grosso modo, podemos imaginar que esses animais que são domesticados, eles virão primeiramente a se tornar os seres humanos, do mesmo modo que os seres humanos se tornarão anjos. Né? Então, a divisão a que se dá aqui dentro da alma grupal é por isso, em relação a esse desenvolvimento acentuado que alguns animais têm e outros não. Aí, essa divisão ela começa a se dar até você ter aquilo que caracteriza o ser humano que a gente conhece, né, que somos nós, que propriamente houve a individuação do ser humano. Né? Então, aqui, diferente de várias mônadas, como a gente via lá nesses desenhos anteriores, a gente vê que aqui, depois desse desmembramento, né, das almas grupais, há uma individuação. Então, cada um de nós agora tem sobre si uma mônada. Nós temos a nossa identidade individual. Lembrando que essa ainda é uma individuação. Ela não é ainda aquela quebra da personalização que a gente viu um pouco antes lá. Depois talvez seja interessante recapitular. A gente viu, né, que nós temos personalidades penduradas aqui na nossa estrutura. A gente não está ainda isento de personalidades, né, e ter uma estrutura própria, única, que vai servir para voos maiores. Não, a gente, né, simplesmente não pertence mais a esse grupo animal, virou hominal, né, e tem a nossa individualização. O que se dá aqui, a gente verifica. Esse aqui é o processo, é só uma ilustração para a gente conseguir entender como é que ocorre essa individualização. Individualização é essa que a gente vai explicar como se formou, porque a gente já sabe que só o ser humano tem o corpo causal, também chamado aqui como mental superior. Então a gente vai ver por meio desse desenho como é que se formou esse corpo causal, né? A mônada, a gente está vendo lá o triângulozinho, a gente vai ver um raio maior, tá vendo? Existe um envio. Na verdade, este envio das informações pela mônada, ele é constante, né? Porém, ele é enxergado, visto por nós aqui embaixo, de maneiras diferentes.
quanto mais denso é o ser humano, menos respectivo ele está para receber esses valores que vêm da mônada e do Jivatma. Do mesmo modo que o anjo, né? Se a gente fez uma representação desse vermelhinho aqui para nós, que agora a gente vai explicar como é que é formado o corpo causal, você imagina o anjo, como é que seria a grossura desse vermelho aqui, porque na verdade a mônada está sempre mandando as informações. A centelha divina ela está dentro de nós. Cabe a nós alçar, né, esse voo, procurar aumentar os nossos valores aqui como ser humano, enriquecer as nossas virtudes, porque a gente está mais suscetível a essa descida dos valores da mônada. Então esse enriquecimento espiritual, essa agregação de valores positivos, de virtudes, né, que a gente vai estar receptível para receber isso daqui. Então quando a gente virou homem, né, genericamente falando, né, homem do reino nominal, a gente está mais suscetível. Então a mônada desceu, aí formou-se esse raio que ele vai descendo até ele alcançar aquela parte lá do mental superior. Nessa parte do mental superior, a gente sabe que existe inclusive é uma questão aí que inclusive a mecânica quântica ela trata muito disso. E se a gente fizer o estudo dos corpos celestes e tanto quântico, que é o pequeno, né, o subatômico, quanto a teoria da relatividade geral ou restrita de Einstein, que é o macro, que inclusive a física hoje, o grande desafio deles é reunir numa fórmula única essas duas coisas, mais a parte do eletromagnetismo, né? Então esse macro, esse mínimo, os físicos eles não conseguiram reunir ainda hoje, né? Mas o motivo de dar um alerta, de criar esse paralelo, qual foi? Onde tem essa estrelinha aqui, é onde vai começar a formar um torvelinho, né? Que é aquele movimento espiral, né? Aquele movimento de rotação que a gente vê que existe no próprio eixo dos corpos celestes, entre eles, em volta sempre de um outro que fica lá no meio, dos sistemas solares dentro da galáxia, das galáxias entre elas, enfim, sempre tem uma coisa, né, no centro e um outro girando em volta, né? Então aqui aconteceu essa mesma coisa. Você tem, com essa descida que a mônada fez e aumentou, digamos assim, né, grosseiramente falando, o calibre aqui dessa descida em relação aos corpos, a gente vê que formou um torvelinho aqui, tanto no corpo superior e no inferior. Então, é gerado esse movimento, né, espiral, que vai girando, 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 tá vindo uma energia, digamos assim, lá da mônada, formou esses dois. Esses dois eles vão começar a se unir. A gente verifica que aquele torvelinho que existia antes, lá no mental inferior, ele se rompe, né? E aí ele se rompendo, ele se une com esse do mental superior. Até que essa união desses dois torvelinhos gerou essa figurinha aí, que é aquilo que a gente chama como corpo causal no ser humano. Então isso aqui é uma representação ilustrativa, uma representação gráfica a respeito de como é formado o corpo causal. Esse daqui é uma estrutura, né, representativa. Aqui nós temos sete camadas, né, sempre do mais denso ao mais sutil. Então, essa mais densa aqui de baixo a gente consideraria a física, depois a etérica, astral, mental inferior, superior, búdico e átmico. Então, existe uma característica aqui que ela é importante, que é essa questão do ponto Laya, do centro Laya. Todos aqueles valores arraigados, positivos, de virtuosidade em relação ao ser humano, eles estão para cima desse centro Laya, desse ponto Laya, né? É por isso que tudo aquilo que a gente hoje entende aí como prazer,
paixões, desejos e vícios primitivos mais básicos, né, carnais, ou vícios mais bem elaborados, como esses que a gente, por um bom tempo, a gente vai lutar, digamos assim, contra eles, né, egoísmo, orgulho, inveja e por aí afora, vícios mais elaborados, eles estão para baixo desse centro-laia. Esse centro-laia, então a gente vai vendo aqui, ó, de uma camada para outra dessa, esse desenho aqui ele é ilustrativamente interessante porque primeiro que embaixo a gente vai vendo essa quantidade de linhas vertical que representa que é mais denso. Mas a passagem que a gente tem de uma camada para outra, de um corpo para outro, ele vai se estreitando, tá vendo no meio? Vai se estreitando a passagem. Ou seja, esses valores que a gente, essas virtudes que a gente tem que acumular para conseguir perder todos esses corpos, não precisar reencarnar mais e passar o centro lá, ele fica cada vez mais estreito, né? É um caminho estreito. Então, o centro-laia, ele a gente, é um caminho só de ida, ele não desce. Então, aquilo que nós apregoamos, os bons valores vividos, eles ficarão no átomo permanente. Nós temos aquele triângulo inferior, o sutratma, como a gente já viu, e um triângulo superior. Triângulo inferior, composto por esses corpos inferiores, sutratma, um fio de ligação. Há o rompimento disso daí, por meio do desencarne, a gente perde isso daí, e aí os impulsos, essa energia, esses bons valores, se nós alcançamos eles, né, obviamente durante uma vida e qual seja, é que elas vão passar, elas vão cruzar esse centro-laia. Então, se nós eventualmente tivermos uma encarnação em que não conseguimos construir bons valores, é aquilo que a gente chama como uma encarnação perdida. Se bem que eu acho que, digamos, como seres, até como criaturas, até agora a gente não falou muito aí nesse viés do Criador. Talvez seja interessante usar o viés como ser. Mas nós, como seres, a gente tem que almejar, tem que se alicerçar em relação a esses bons valores, né? Porque somente a gente vai conseguir cruzar esse centro lá, esse ponto lá, para realmente alcançar aqueles três patamares superiores, que são o corpo causal, o búdico e o átmico. Esses três também são chamados como o triângulo superior ou o jivatma, quando a gente só tem os átomos primordiais, os átomos permanentes desses corpos e perdeu tudo embaixo, ou seja, já aprendeu a lição dessas vindas à matéria, já aprendeu a lição em mundos mais primitivos, em mundos como o nosso, cruzou o Laia, não é mais o reino nominal, é uma outra história, né? O que é importante só dizer é que esses valores que a gente apregoa hoje, que a gente tem hoje, eles passam pelo centro lá e ficam guardadinhos lá. Porque nós temos personalidades. Essas personalidades são os renascimentos que nós tivemos. Né? Vidas anteriores que nós tivemos, que vão acumulando aprendizados e eventualmente possam cruzar esse centro-laia aqui. Lembrando que quando a gente era animal, não há que se falar em cruzamento de centro-laia. Por quê? Porque o animal ele não tem corpo causal. Então, para ver como esse grau de virtude é algo que ele fica perene e é pertencente só ao reino nominal. Então eu acredito que esse desenho aqui ele seja interessante para a gente procurar ter esse tipo de entendimento, né? Então tudo aquilo que está para baixo do plano causal, inclusive aqui os nossos vícios mais elaborados, umas coisas que estão aqui nesse plano mental inferior, a gente tem que perder tudo. Vai perder tudo, esses vícios mais elaborados, vícios mais primitivos. Tudo que está para baixo dessa linha a gente tem que perder. Perdeu, não precisa reencarnar mais, aprendemos a lição aqui na matéria. E aí a gente vai
alçar aí outros voos, né? Lembrando que a meditação de gurus aí, meditações elevadas, eventualmente seres humanos em estado consciencial, ou mesmo dormindo, de repente um de nós, né? De acordo com os valores adquiridos durante a vida, a gente pode, por alguns segundos, enfim, é aquela pergunta que a gente se propôs a colocar algumas vezes em momento anterior. Onde deixamos a nossa consciência? E para que a gente consiga alcançar voos maiores, é justamente por meio do contato com esses ensinamentos edificantes, para ampliar o nosso autoconhecimento, que a gente vai conseguir fazer esse cruzamento aqui um dia, né? Então, digamos que esse ponto lá ele separa aquilo que está entre concreto, abstrato, rupa e arupa, que a gente já viu, né? Com forma e sem forma. Então, é sempre esse gráficozinho aqui ao lado, né? Sutil e denso. Vamos tirar as botas de chumbo e começar a voar um pouco mais. Uns outros nomes. Aqui uma recapitulação que eu acredito que seja importante. Esse essência, o que é aquela palavra que a teosofia coloca muito, né, como noumeno, é a coisa em si. A gente conseguir depreender as coisas em si, sem julgamentos, sem análises de valores quaisquer que sejam, né? Porque abaixo da gente conseguir ver a coisa em si, que é muito comentada pelo Jiddu Krishnamurti, ele bate, às vezes, pela minha interpretação de livros que eu já pude ler dele, às vezes ele fica muito tempo usando uma série de argumentos simplesmente para ver se de repente a gente não consegue cruzar esse laia aqui e conseguir identificar a coisa em si, porque até então é o mundo material, é o mundo desses sentidos, dos nossos 5 sentidos. Então a gente teria que encarar a vida de um modo, ter uma conexão com essa nossa vida na matéria, procurando deixar de utilizar esses sentidos, que a matéria ela se tornasse menos importante para nós em todos os aspectos. Aqui, uma característica que a gente já passou algumas vezes, depois vai ter um gráfico que vai ficar um pouco mais claro o que são essas personalidades. Mas enquanto a gente não faz o cruzamento do Laia em definitivo, nós somos aquela multidão. Nós temos uma série de renascimentos, nós temos as reencarnações, e elas ficam penduradas, essas reencarnações. Então, essas personalidades que nos constituem hoje, nós temos essa encarnação aqui antes, só que antes houve várias outras. Então, essas são as personalidades. Ao passo que, quando houver distintamente isso que a gente chama como individualidade, é aquilo que a gente já falou algumas vezes. Aprendemos a lição, não vamos mais passar pela roda do Sansara, cruzamos o ponto Laia, o que está acima dele é o Jivatma, ou tríade superior, composto por esses 3 corpos que a gente já falou várias vezes, o causal, o búdico e o Atma, e aí a lição que foi encaminhada da mônada para o ego este com letra maiúscula, foi depreendida, e tudo aquilo abaixo do mundo material é lição passada para nós, lição entendida. Então essa é a diferença entre a individualidade e as personalidades. Então, aqueles excertos que a gente retira, né, dos livros teosóficos, né, poder atuar conscientemente. Então, esse consciente tem o consciente e o inconsciente. Consciente que a gente está fazendo como uma prática agora. Estamos conversando de modo consciente. Durante a vida física, né, nos níveis superiores, denota que daí para diante já não é simples personalidade. Ou seja, está dizendo que
aprendida a lição, não teremos mais esse conjunto de personalidades, fizemos o cruzamento do ponto lá e agora são novos valores para serem aprendidos. Então essa tríade superior, que ela é composta pelos corpos causal, búdico e átmico, é isso que a gente chama aí como ego. O ego recebendo sempre informações da mônada, a mônada ela tem contato direto com o ego, porque o sétimo, a sétima dimensão, sexta e quinta, as quais o ego faz parte, está em contato direto com a oitava, que a mônada está lá. Então aquele triângulo da mônada está passando direto para esse triângulo superior aqui. É uma coisa em contato direto com a outra. Né? E esse vermelho aqui é o que nós somos hoje. Então isso aqui tudo de baixo, a gente tem que acabar com ele. Né? Então antes da gente querer acabar, a gente ainda vai precisar galgar algumas etapas aí. Digamos, longas etapas. As quais a perda do corpo astral. Então tudo aquilo que envolva desejo, apego, paixão, prazer, os arquétipos que permeiam a nossa vida, tudo aquilo que o sistema nos impõe quando a gente vem e tem a realidade dessa vida, a gente vai ter que perder. A vida como ela se apresenta para hoje, de modo usual aqui digamos assim, no Ocidente, permeia essa questão do desejo. O simples fato de cônjuges partilharem uma casa, terem práticas sexuais por determinado tempo, isso aí está voltado ao desejo? Está voltado para que tipo de valor? O desejo alimentar, o desejo material, em última análise, quaisquer desejos, quaisquer vontades, o estado de paixão, o ato das emoções, inclusive. Uma coisa interessante que ela serve para a gente fazer uma distinção boa aqui entre esses corpos astral e o mental inferior é aquilo que a gente chama como kama-manas. Kama-manas, kama, justamente essa parte do desejo e prazer, e manas vem de mente. Então, hoje, o ser humano ele não consegue fazer uma distinção completa entre o raciocínio, entre as elaborações psíquicas, o pensamento e essa parte das emoções. As coisas elas estão muito ligadas. Então, no momento que a gente começar a ter o exercício do pensamento, porém não um pensamento objetivo, um pensamento mais abstrato, pensamento abstrato e sem emoção, a gente está começando a perder esse corpo aqui astral. A parte dos prazeres, a parte das paixões, né? Começando a perder isso, que ainda está arraigada nesses valores físicos, nesses valores carnais, essa prática da matéria. Quando a matéria ela perder a sua. Ela não for mais importante para nós, eu acredito que, em última análise, aqui no plano material, teríamos que ser ascetas. Né? A gente vê Myanmar, aqueles irmãos nossos lá, que não tem mais nada de material, eles mendigam por comida, tem valores espirituais, meditação, outros valores, que eu acredito que, inclusive, seja um caminho um pouco diferente dos aqui residentes no Brasil. Os residentes no Brasil eles têm um caminho, por alguns estudos aí de outros livros, os quais também não fazem parte desse estudo aqui, eu acredito que o nosso caminho ele seja um pouquinho diferente desse daí. Mas, de qualquer modo, eu acredito que, em última análise, para que a gente almeje isso daqui, é uma vida de asceta. E que não tenha esse apego. Apego também, em última análise, apego a nada. Apego nem material, nem a pessoa alguma. Você não pode ter apego a parente, você não pode ter apego a mãe, a pai, a filho. Você não vai ter apego a nada. É você e Deus. Vamos chamar assim.
Então aqui ele traduz bem essa parte, né, do mental inferior, que são os aspectos intelectivos, o astral, o aspecto dos prazeres. Vamos perder isso. Aí definitivamente seremos guiados aí pelo ego que está em contato constante com a mônada e alçaremos aí maiores evoluções. Aqui, em relação àqueles 3 planos superiores aos quais o Jivatma faz parte, às vezes a gente pode ver isso daqui como terceiro, quarto e quinto céus. Por quê? Porque exatamente o primeiro céu e o segundo são o plano Adi e o Anupadaka, onde a gente tem lá a raiz e a mônada. Então, hoje, nós estamos aqui nesse terminho aqui, que a teosofia emprega em vários livros, né? Tanha. Nós temos que acabar com esta tanha. O que é tanha? Cega a sede pela vida manifestada. Então, recapitulando aquilo que a gente viu lá no início, nós temos o não manifestado e o manifestado. Não manifestado é o numênico, aquilo que é, né? O nosso grande desafio. E o manifestado, como a gente enxerga as coisas. Então, hoje nós temos Maya, temos uma ilusão, nós somos cegos, né, por essa vida manifestada, do modo como a gente interpreta as coisas, em relação a desejo de sentir. Ou seja, nós temos valores ainda carnais, valores de sensações, de emoções. Isso aí tem que ser ainda trabalhado para que a gente consiga ter entendimentos maiores, né? E ter consciência que vive. Galgando, aqui é um pouco um entendimento relativamente simples para a gente conseguir entender isso, né? Efetivamente, quando o propósito disso aqui que está sendo dito nessa palestra, com essa terminologia teosófica, esses ensinos teosóficos, eles foram alcançados, a gente está subindo em nível sutil lá para o segundo plano búdico. Nem o próprio plano causal do mental superior a gente vai conseguir uma definição, quanto mais esse quarto céu. Mas é deliberadamente esse enriquecimento espiritual. Perder a questão da materialidade, aí no caso. Aí, quando chegarmos lá isso daqui é tudo muito abstrato para a gente. São só um emprego de alguns vocábulos aqui, algumas expressões para... A mais alta glória no mundo celestial é encontrada na glória de servir. Isso é importante, esse é um valor aqui importante. Servir e ser servido. Você serve ou você é servido? O mundo na matéria, acredito que seja o quê? É a glória de servir. Estes valores, quando nós servimos, a gente tem experiências durante essa nossa vida em servir os outros, em ajudar aos outros, em ter a caridade pelos outros, em sentido mais amplo, a fraternidade, a solidariedade universal. Então, quando o ser humano entra em contato com esses valores, o propósito maior dessa comunhão de informações é justamente nós aqui como multiplicadores, fazendo a divulgação desse estudo, chegar na maior quantidade de pessoas para que eventualmente exista esse estalar dessa situação que nos chegou por meio dessa leitura, e que, se for o momento e que se realmente houver isso de fato, a quem nos ouve possa alicerçar e possa ajudar nesse processo de autoconhecimento e evolução, que é o nosso objetivo aqui. E aí, a Sansara, né, que é o renascimento. Aqui no caso, Sansara como sendo essas voltas que nós damos aí infinitamente porque vai demorar um pouquinho para a gente estar com os nossos corpos só naqueles planos do ego maiúsculo, mas esses princípios de aprendizado na matéria,
ou seja, abaixo do ponto Laya, fazem parte dessa roda de samsara. A gente vai aprendendo na matéria, volta e vai trabalhando tudo isso, vai trabalhando. E aí existe sempre uma questão de frequência, uma questão de vibração em relação ao pensamento emanado pelo ser. Onde você deixa a sua consciência? Onde você deixa a sua consciência é onde você estará sendo trabalhado pelo primeiro logos da evolução, que é o substrato. Onde você deixa? Então tem aquela questão dos planos. Aí o segundo logos, por quais devas você vai estar sendo influenciado? Você vai estar sendo influenciado pelos devas? Essa espiritualidade, essa comunhão desses valores da benevolência, eles estão arraigados no seu ser para que você consiga receber abrir, na verdade, essa centelha divina? Porque Deus, na verdade, a mônada, melhor chamando, ela está dentro da gente e ela enxerga de dentro da gente. Então, esses valores a gente vai aprendendo e vai passando pela roda da samsara. Vai passando pela roda da samsara. Quando a gente perder todos aqueles corpos que estão abaixo lá do ponto Laya, a gente não precisa reencarnar mais e aprendeu a lição. O quanto é pequena a parte de cada ciclo de vida passada no plano físico. Então esse interstício, o qual nós chamamos como vida, que é esse nosso exemplo na matéria, sou eu aqui falando, Ivan, o Haroldo lá falando, essa vida é apenas um pequeno fragmento minúsculo, é um estalar de dedos nessa comunhão universal, nos seres eternos aqui nos constituímos. Né? A criança de escola que está atrasada demais para seguir com o resto da classe. Então existe uma lei maior, do mesmo modo que a gravidade, que você joga um pezinho ele vai cair, existe uma lei maior de evolução. Essa lei de evolução ela está de acordo com a emanação da energia de cada um. Está pensando coisa boa? Está pensando coisa ruim? Vamos dizer simplesmente assim. O que você fez aqui nessa vida? Foram coisas bacanas? Não foram? Legal. Depois que você passar por outros renascimentos, for para outros mundos, você vai ficar de acordo com o seu pensamento, de acordo com a maior parte do tempo, onde você deixou sua consciência. Onde você deixou sua consciência? No plano astral? Aqui no plano físico? No plano mental? Né? Onde a gente está trabalhando? Né? Então, hoje, nós somos aqui crianças de escola atrasados, e se a gente ficar mais atrasado ainda, a gente vai para, eventualmente, outros planetas que estejam mais nivelados com o nosso estado consciencial. Porque a gente já está nesse planeta aqui numa transição planetária. Passa de provas e expiações para regeneração. Então, todos vão ter que alçar esse voo aí. Uns menos e outros mais. Então, aqueles que repetirem, eles vão ficar... São os repetentes, né, que vão ficar com o resto da classe. Esgotar isso aqui são excertos sempre aí dos livros teosóficos, né? Esgotar o karma dos planos inferiores. Esse karma a gente poderia entender como uma pilha de tapetes. Pilha de tapetes que nós temos aí com pessoas, aquelas pessoas que permeiam a nossa vida. Quantas pessoas a gente tem aí encaminhada, que a gente tem situações com elas para repensar, para esgotar situações inadequadas que a gente procedeu. Né? Então são os karmas que a gente tem. Karmas normalmente com pessoas. Né? Como a gente já está aqui no reino nominal, são tratativas sociais, tratativas coletivas, tratativas realmente com pessoas. A gente poder enfatizar esse relacionamento que a gente tem com as pessoas e procurar diminuir o nosso karma. Então, o estudo teosófico, ele promove esse enriquecimento do autoconhecimento para que a gente consiga
conseguir se analisar para ver como a gente vai tratar esses karmas aqui. E que essa pilha de tapetes, a cada vinda aqui para o material, a gente pelo menos não amplie a pilha de tapetes, né? Consiga mantê-la ou tirar alguns tapetes dali. Esse daqui foi um trechinho, também tirado de um livro teosófico, que eu acredito que ele fique bem aqui para nós brasileiros, né? E por isso que ele foi colocado aqui. Outro fator interessante para ter em mente é que existe sempre um karma geral. Então hoje, se a gente nasceu no Brasil, não foi à toa. Nós somos brasileiros, nós temos lá os nossos políticos, às vezes a gente atribui muita da responsabilidade a eles. Eu acredito que essa responsabilidade não seja somente deles, principalmente porque nós colocamos eles lá, e nós fazemos parte de um grupo maior, de um hospital-escola chamado Brasil. Então tem aquele livro, Pátria do Evangelho, lá o Brasil, esqueci o nome completo do livro lá do Chico Xavier, que conta bem isso. Então, a gente tem encarnado aqui no Brasil, já, digamos assim, temos um karma em comum, pertencente a uma ordem ou a uma nação, e que cada indivíduo é, até certo ponto, responsável pela ação do todo. Então, aquela lei maior de evolução, nós sabemos que ela vai existir, de acordo com as nossas ações. A gente vai migrar aí para outros planetas, enfim, condizentes com a nossa afinidade, com essa questão da vibração, com a questão da frequência que a gente emana. E existe essa outra lei, que é a da ação e reação, causa e efeito, que ela é inegável e faça ao outro aquilo que faça a si, que queira que faça a si mesmo. Então essa lei, existe a misericórdia, inclusive divina, que às vezes não coloca situações de modo implacável, a qual nós venhamos a conduzi-la, né, de acordo com nossas práticas de ação. Às vezes não vem aquela reação imediata por uma misericórdia maior daqueles seres do segundo logos, em nome de um outro Pai maior, que vai nos soltar um fardo proporcional às nossas capacidades de atuação. Então, existe essa misericórdia. E nós temos misericórdia com os outros em relação a essa prática de ação com os outros, aquela pilha de tapetes, as nossas práticas com outras pessoas, elas estão sendo condizentes? Será que não é interessante justamente pegar essas elaborações propostas pela teosofia, ver o que a vida de fato se apresenta no dia a dia de cada um nosso, para que a gente promova essas elaborações, consiga enxergar um pouco melhor e praticar uma vida para um autoconhecimento e, em última análise, fazer aquele cruzamento do ponto Laia, como a gente viu? O que a gente está fazendo nesse momento como agentes promotores dessa benevolência? Estamos sendo multiplicadores desse conhecimento, dessa benevolência? Então, são questões aí para a gente pensar. A vasta maioria das pessoas ainda se acha completamente sob domínio dos seus sentidos físicos, que eu acredito que não demande grandes explicações o que está trazendo esse excerto aqui. Terá entrado no caminho, esse caminho aqui é um caminho com letra maiúscula, né? É quando a gente já estiver percorrendo uma situação que a gente já vislumbrou, nós já tivemos um estalar ali, já estamos conseguindo enxergar a situação um pouco diferente como ela se apresenta. E tomado o seu progresso futuro definitivamente em suas próprias mãos. Outra lei aqui, que é do livre-arbítrio. Então hoje, essa misericórdia divina, essa misericórdia da mônada, nos termos teosóficos, ela é nos ofertada. A gente pode seguir o caminho que quiser. O bom caminho, o mau caminho. A mônada, ela está sempre encaminhando uma enxurrada de informações em relação àquela lei
maior que a lei da evolução. Porém, se tiver um capilarzinho lá, se os valores que a gente estiver apregoando forem pequenos, o que a gente vai conseguir fazer, né? Então a gente dá continuidade aqui no próximo momento.